Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá para nossa live. Vamos falar sobre jornada de trabalho, né? E claro, vamos tirar algumas dúvidas sobre os novos acontecimentos, né, que tivemos ontem e hoje, tá? Então sejam todos bem-vindos, tá? Vamos lá. Vamos aguardar o pessoal chegar um pouquinho, tá? Primeiro a gente vai tirar umas dúvidas dos acontecimentos que estão ocorrendo agora, né, referente à prova, tá? Lembrando, o prof tá bem, tá tudo certo. Voltou a chover aqui na minha cidade, mas fraco. Espero que não aconteça nada, mas tá tudo bem, tá? Sim, todas as lives estão ficando salvas, tá? Todas as lives estão ficando salvas, tá? Vamos esperar aí. Gente, o que aconteceu? Tá? Anulou uma questão, o pessoal foi aprovado com essa questão, tinha 13 dias para fazer a prova, né? E essa aula vai atender também CNU, primeira fase, tá? Mas primeiro eu vou fazer uns 5 minutos de orientação sobre os acontecimentos da prova, depois eu encerro os comentários e a gente vai para conteúdo, combinado? Tá? Tá ok? Tá no Reels, tá? As antigas tá no Reels. Mas eu confesso, gente, que as duas primeiras não foram muito legais, não, sabe? Porque a gente tava muito preocupado com tudo que tava acontecendo, foi pouco conteúdo, pelo menos as duas minhas, tá? E o conteúdo que eu trabalhei nelas eu vou trabalhar na revisão, tá? Mas tá disponível aqui no Reels. Gente, e daí o pessoal ficou com 13 dias para fazer a prova, né? E 13 dias é um tempo muito curto, a não ser que tu já tenha uma preparação da repescagem. E daí hoje a FGV, ela informou que quem aprovou com a anulação da questão do CDC, que é quem tá com 40 e só conseguiu 40 agora, esta pessoa pode escolher se vai fazer a prova domingo que vem ou no próximo exame, tá? Então, é uma questão muito pessoal tua, né? Se tu tem bastante tempo para se dedicar, 12 dias, 13 dias, talvez tu consiga, né, se dedicar, fazer e até conseguir a tua aprovação, tá? Mas quem acha que não tem tempo, que tá com dificuldades, tá? Daí deixa pro próximo, tá? Essa é a orientação. Mas isso, né, porque veio, professor, eu tô com 45, posso fazer o próximo exame? Não, tá 45, tu já tá se preparando desde o início, tu tem que ir fazer, se não for fazer, tu vai perder uma oportunidade, tá? Então, esse é que é o cuidado que vocês têm que ter, tá bom? Então, fica muito critério, uma decisão muito pessoal de todo mundo. Tá bom? Então, gente, eu vou começar o conteúdo referente à jornada, tá? Eu vou desativar os comentários. Qualquer dúvida, mandem, tá? Qualquer dúvida, mandem depois aqui no Insta, tá? Sobre a prova e tudo mais. Vamos lá, então. Desativar os comentários. Gente, jornada de trabalho. Jornada de trabalho é o artigo 58 da CLT. Ó, vamos pegando papel e caneta aí, tá, gente? Vamos pegando papel e caneta, vamos anotando. Último detalhezinho, gente. Deixa eu até ativar os comentários antes de entrar no conteúdo, tá? Pessoal, quem puder fazer alguma ajuda para o estado do Rio Grande do Sul, eu tô colocando nos meus stories algumas campanhas de arrecadação que eu confio 100%, tá? Então, a maioria aí, em razão da distância, não tem como ajudar como voluntário, mas se puder ajudar com qualquer valor, tudo é sempre bem-vindo, tá? Eu, professor, eu tenho ajudado todas as solicitações de correntes de Pix que eu entendo e que eu divulgo, eu ajudo em todas. Neste momento eu não estou conseguindo ajudar presencialmente por causa das questões da prova, né? Muitos alunos, mas passando a prova da segunda fase, com certeza eu vou, além de continuar a ajuda financeira, eu passarei a fazer outros tipos de ajuda, tá? Como presencial e tudo mais. Só para passar aqui
que cada um ajuda da maneira que pode, né? No meu momento agora eu estou ajudando financeiramente, tá? E posteriormente eu vou continuar ajudando financeiramente, além de ajudar efetivamente presencialmente, tá? Então, vamos lá. Agora, feitas as explicações, eu tenho colocado os pics nos meus stories. E se tu não puder financeiramente, né, professor, mesmo de longe, não tenho nada de dinheiro, ok. Mas se tu puder compartilhar, pedir para pessoas que tu conhece, tá? Ontem foi da Cleise, tá? Geralmente é uma da Cleise e uma minha, tá? Salvo algum compromisso pessoal que algum professor venha a ter. Mas vamos lá, gente. Jornada de trabalho. Papel e caneta na mão. Jornada de trabalho, artigo 58 da CLT. Ele vai falar que a regra é 8 horas diárias, 44 horas semanais. Porém, vocês têm que cuidar se na questão eventualmente traz a informação que o empregado trabalha em turnos que se alternam ou turno ininterruptos de revezamento, que daí tu vai lá para o artigo 7º da Constituição. Por quê? Porque se tiver alternância de turnos de trabalho, o que nós vamos ter daí? Nós vamos ter que este empregado, ele tem uma jornada reduzida de 6 horas, salvo previsão em acordo ou convenção coletiva. Regra, 8 horas diárias. Se for turno ininterrupto de revezamento, aí baixa para 6 horas. Cuidado se cair uma questão sobre telefonista, bancário, mineiro. Por quê? Porque são empregados que têm uma jornada diferenciada. Nessa situação, como é que eu vou saber, professor, isso? Vai no índice. Tu indo no índice remissivo, caiu uma questão sobre bancário, sobre mineiro, tu vai no índice e o índice vai te direcionar, tu vai lá e confere se tem alguma regra própria a respeito disso. Outra questão é que o parágrafo 1º, ele vai falar com relação ao limite de tolerância, tá? Por quê? Porque de vez em quando chega um pouquinho antes, de vez em quando chega um pouquinho depois, né? E não dá para ser tão rigoroso assim. Então tem uma tolerância de 5 minutos na entrada, 5 minutos na saída. Isso é o parágrafo 1º. Isso quer dizer o quê? Se tu chega 5 minutos atrasado, tu não vai ter desconto. Assim como se tu chega 5 minutos antes, tu não vai receber horas extras. Dentro deste limite da tolerância, não tem desconto e nem tem horas extras. O parágrafo 2º, gente, ele vai falar que conta tempo quando tu chega efetivamente ao teu posto de trabalho. Isso significa o quê? Isso significa que o deslocamento da minha casa até a empresa, da empresa até minha casa, não conta tempo de serviço. Da minha casa até a empresa, da empresa até minha casa, não conta tempo de serviço. Bom, da minha casa até a empresa, da empresa até minha casa, não conta tempo de serviço. Porém, se nesse deslocamento eu vier a sofrer um acidente, este será considerado acidente de trabalho? Sim, será. Eu recebi uma pergunta, hoje eu respondi, e uma aluna, de certa forma, um pouco indignada com isso. Como assim, professor? Não conta tempo, mas se ocorrer acidente, é acidente de trabalho. Eu sei, gente, que sou estranho, porque se é considerado acidente, deveria contar tempo, né? Mas é assim a regra, e a gente não pode discutir com isso, concordando ou não. Outro ponto, que não é nem o tema de jornada, mas que o pessoal vem e me questiona e tudo mais, mas prove. E se eu sofrer um acidente no deslocamento, a empresa será responsabilizada? Gente, em regra, não. Por quê? Porque a responsabilidade da empresa só decorre de um ato ilícito dela ou se é uma atividade de risco. E o deslocamento é por conta do empregado. Então é o seguinte, eu estou indo para casa, sou atropelado, né? Que culpa a empresa tem disso? A empresa não tem nenhuma culpa, tá? Vai ser acidente de trabalho, tu vai ficar afastado, quando tu voltar tu vai ter os 12 meses de estabilidade, porque foi acidente. Mas tu vai cobrar uma indenização da empresa? Não, tu
Tu vai cobrar a indenização de quem? Do cara que te atropelou. E, aliás, tu vai cobrar do cara que te atropelou no direito civil se ele foi o culpado. Porque vai que tu atravessou a rua fora da faixa, olhando o celular, e por isso que tu foi atropelado. Aí não cabe, né? Lembra, se é culpa da parte, não tem indenização. Seja do terceiro, seja do empregador. Nós temos que cuidar este ponto, tá? Nós temos que cuidar este ponto aí de observação. Próximo ponto é o artigo 59. O artigo 59 da CLT diz que, no caso de horas extras, se paga um adicional. Porém, diz que é no máximo 2 horas extras por dia. O que ocorre aqui, gente, que nós temos que cuidar? No máximo 2 horas extras por dia, porém, se o empregado fizer 3, 4 ou 5 horas extras, ele vai receber todas. Mas professor, por que existe essa limitação do caput do 59? Esta limitação ela existe para fins de fiscalização. Então, até 2 horas extras por dia, tu paga as 2 horas extras e tu não vai ser autuado. Porém, se na tua empresa ao qual tu trabalha, tu paga, o empregado faz 3 horas extras por dia, tu vai ter que pagar as 3 horas extras por dia, e se o Ministério Público do Trabalho ou os auditores fiscais souberem disso, tu pode ser autuado e pagar uma multa. Outro ponto que nós temos que cuidar aqui é que se existe muitas horas extras habituais, além de tu cobrar todas as horas extras, também cabe por parte do empregado pedir uma indenização por dano extra patrimonial. A indenização por dano extra patrimonial está lá no artigo 223C da CLT. E lá trata dos direitos inerentes, tutelados juridicamente inerentes à pessoa física. A imagem, a autoestima, a honra, né? E quando tu faz muitas horas extras, nós temos o quê? Nós temos a saúde e o teu lazer violado. Principalmente o lazer, né? A saúde é mais complicado tu provar. Mas assim, tu trabalha 12 horas todos os dias, né? Que horas que tu vai fazer uma atividade física? Que horas que tu vai ter uma atividade de lazer? Então, por isso que o excesso de horas... Professor, como é que eu vou identificar isso, tá? Por exemplo, pode cair uma reclamatória na prova de vocês. E daí, se cair uma reclamatória, pode cair lá que o cara fazia 4 horas extras por dia, 3 horas extras por dia. E vai ter uma informaçãozinha. Mesmo que não tiver, eu colocaria, quando é acima de 2, pelo princípio da precaução. Mas, se tiver, aí é 200% que vai ser pontuado, se tiver o seguinte, que eu trabalho no CIS, que faço 12 horas extras por dia, porém não me pagam as horas extras, 4 horas extras. E, em decorrência dessas horas extras, eu tenho dificuldade para ter um convívio saudável com a minha família, sabe? Algo assim do tipo, vai ter uma frasezinha assim, ó, tá? Deixei de fazer o meu hobby, que o meu hobby era tal e agora eu não posso mais fazer. Essas questões assim, tá? Daí já te dá um indício do quê? Isso te dá um indício de que é para tu pedir, além das horas extras, o dano extra patrimonial, tá bom? No artigo, parágrafo 1º, diz que o adicional será de no mínimo 50%. Porém, se for descanso semanal remunerado ou feriado, aí o adicional é de 100%. Isso está na súmula 146 do TST. É possível que um empregado faça hora extra, porém, ele não as receba. É o chamado banco de horas. O banco de horas, existem 2 tipos de banco de horas. O banco de horas negociado com o sindicato e o negociado diretamente com o empregado. O banco de horas negociado com o sindicato, tu faz a hora extra, ela vai para um banco e tu tem o quê? 12 horas para folga,
tu tem 12 horas para folga. Tô com um zumbido aqui no... que eu não sei o que é, gente. Desliguei o computador. Parece que vai explodir alguma coisa aqui. Eita! Vamos com um zumbido mesmo. Que estranho. Tá, vamos lá. Então, banco de horas negociado com o sindicato, a hora vai para o banco e a empresa tem até 12 meses para lhe dar folga. Já se é negociado diretamente com o empregado, são 6 meses para dar folga. E também tem aquele acordo de compensação que ele ocorre dentro de todo o mês, que geralmente já é previamente negociado quando vai ser a folga. O artigo 60 da CLT, ele vai falar da questão das horas extras no ambiente insalubre. Pode o empregado fazer hora extra no ambiente insalubre? Resposta: sim, ele pode, desde que previamente autorizado pela autoridade competente. Salvo, quem é que pode fazer horas extras sem que ocorra a tal da prévia autorização? Pode fazer horas extras sem a prévia autorização o empregado 12 por 36. Professor, mas nós estamos no meio desse caos aí no Rio Grande do Sul e o pessoal que trabalha com abastecimento de água, de energia, bombeiro aqui não é CLT, né, mas as pessoas, né, as empresas foram inundadas, agora está baixando a água, para os funcionários ajudar a limpar, a se organizar, só pode 2 horas extras mesmo? Gente, o artigo 61, e ele vem muito a calhar, tá? O artigo 61, ele fala o quê? O artigo 61, ele fala que, ocorrendo hipótese de força maior, Rio Grande do Sul, pode fazer mais de 2 horas extras, ou quando é para terminar um serviço, tipo, inadiável. Que se tu não terminar esse serviço, vai causar um grande prejuízo ou à empresa ou ao cliente. É tipo o seguinte, vamos lá, um médico empregado, tá? Um médico empregado. Ele vai fazer uma cirurgia. Daí, deu 10 horas de cirurgia. Às 8, trabalha do normal, mais 2 horas extras, daí, ó, fechou 10 horas. Eu vou ter que deixar o cara aberto ali porque eu não posso fazer mais que 2 horas. Não. Nesse caso, o médico pode continuar fazendo a cirurgia, que seja 14, 15 horas, até o quê? Até que termine. E neste caso, gente, o que vai acontecer? Ele vai fazer lá 5 horas extras, e daí vai estar no contra-cheque, no cartão ponto, mas vai ter na ficha registro dele que no dia tal ele fez 5 horas extras, pois estava no meio de uma cirurgia para terminar. Ou ele está saindo do expediente, está saindo do plantão, e daí chega uma emergência, ele assume e começa a cirurgia, tá? Então, neste caso do pessoal que trabalha com abastecimento de água e tudo mais, gente, vai fazer hora extra, daí vai estar lá registrado, daí vai lá os auditores fiscais. Pera aqui, o Luiz Henrique por 10 dias fez 5 horas extras todo dia, vou autuar vocês. Não, pera aí, ó. Nós temos aqui a ficha registro que foi o período lá das enchentes no estado do Rio Grande do Sul. Toque. Claro, gente, não pode ter migué, né? Não pode ter migué, tu tem que ter, de certa forma, um comprovante ali, porque os auditores não são bobos, né? Não são idiotas, né? Tu tem que ter algum relatório, algum indício, tem que estar bem organizadinho ali no dossiê do trabalhador para tu te livrar desta eventual multa. Isso é o artigo 61 da CLT. Aliás, a gente vai fugir um pouco do tema de jornada, mas uma das questões que foram feitas para fins de ajudar o pessoal do Rio Grande do Sul é a liberação do FGTS, né? Artigo 20 da Lei 8.036, ele diz as hipóteses de liberação do FGTS, que são várias, e uma delas é a autorização do governo. Então, cuidado aí. Eu sei, a prova provavelmente já está pronta, já está feita, toda bonitinha, né? Mas eles cobraram uma questão da FGTS na primeira fase, acho que
foi na edição anterior ou nessa, não lembro. Então, cuidado, dê uma revisada ali, porque veio um palpite quando eu li essa notícia ali na internet, tá? Lembrei, tá, das hipóteses. Não necessariamente essa, mas pode vir uma outra. A gente tem aula no curso sobre FGTS. Dando continuidade, o artigo 62 da CLT, ele fala que não tem controle de jornada. Se tu não tem controle de jornada, eu não sei quantas horas tu trabalha. Se eu não sei quantas horas tu trabalha, tu não vai poder pedir hora extra, nem intervalo, nada, tá? Que é quem? É o externo, tá? É o trabalhador externo, tá? É o trabalhador externo. Até eu peguei... eu e a professora Cleise, a gente tem uma plataforma que auxilia os advogados, que tem várias funcionalidades. É o ADV Service. Fica a dica aí para vocês, todos que estão assistindo a live. Anotem ADV Service, terminou a live, vai lá no Instagram e segue. Vocês depois, quando forem advogar, vão precisar disso. E lá tem um programa de mentoria, que tu contrata uma reunião comigo. Ou com a Cleise, ou com outro advogado, para sanar eventuais dúvidas e tudo mais. Tem várias funcionalidades, mas aqui não é o objetivo. Mas eu estava numa mentoria. E era um representante comercial que alegava que trabalhava 12 horas por dia. Só que o representante comercial é trabalhador externo, 62, inciso 1. Então, ele não tem direito a hora extra. Porém, mas olha o detalhe, é o trabalhador externo sem controle de jornada. Neste caso, o que ele está alegando na reclamatória? Que ele tinha controle de jornada porque ele usava o carro da empresa e o carro da empresa tinha um rastreador. Então, toda a discussão, tá, gente? Nesse caso, professor, e aí o que vai ser? Eu não sei. Pode ganhar ou pode perder, tá? É assim na prática, tá? Mas, na prova, o que nós vamos alegar em defesa? Que o rastreador é para fins de segurança, não para controle de jornada. Então, vamos ver o que o juiz vai decidir. Para a prova, vocês não precisam se preocupar com isso, porque vai dizer, tinha um rastreador que servia para controle de jornada. Opa, tem controle de jornada, vai ter hora extra. Ou vai dizer, o rastreador era para segurança, não para controle de jornada. Então, não tinha controle, não tem. Estou falando isso para dizer o seguinte, se é o externo que não tenha qualquer tipo de controle de jornada, tá? O inciso 2 é o cargo de confiança. O cargo de confiança, gente, para não ter direito às horas extras, ele tem que não ter nenhum tipo de controle de jornada e receber uma gratificação de no mínimo 40%, tá? Tem que ter os dois, tá? Tem que ter os dois, tá? Não ter controle e receber a gratificação de no mínimo 40%, que daí, de certa forma, vai compensar. O cargo de confiança, ele tem que fazer a empresa andar. Se ele vai fazer com 15 horas ou com 2 horas, né? E ele é de confiança, o empregador deu este cargo a ele, confiando nele, entendeu? Luiz, eu tô te entregando aqui a chave do CEISC, tu vai gerir o CEISC. Se um dia me fizerem isso, se um dia, por exemplo, o Nidal fizer isso para mim, ele tá fazendo porque ele não tá preocupado se eu vou trabalhar 7 horas ou 8, entendeu? Ele tá assim, o Luiz Henrique vai trabalhar o tempo que for para conseguir o seu trabalho, né? Se um dia eu trabalhar 4 horas, no outro trabalhar 12, ok, ele não está preocupado com isso, porque ele confia em mim, essa é a lógica. E por fim, o inciso 3º é o teletrabalho. Lembrando, teletrabalho temos por jornada, produção ou tarefa. Produção e tarefa que não tem controle de jornada, logo não tem direito a horas extras, tá? Eu gosto, mas aqui a gente tá assim, ó, gente. Quando é sede normal, não é para cozinhar ou coisa, a gente tá se utilizando de água com gás. Que é a que tá disponível, né? Quando é água sem gás, a gente cuida para outras coisas. Ou tá evitando, né? Então, a gente tá tomando muito mais água com gás. Olha que loucura, olha que ponto chegamos, né? Mas vamos lá. Continuando aqui, gente, eu quero falar dos intervalos com vocês. O primeiro intervalo que nós vamos falar é o intervalo entre jornadas, entre um dia e outro de trabalho.
Entre um dia e outro de trabalho, tem que ter um intervalo de no mínimo 11 horas. No mínimo 11 horas. No mínimo 11 horas. Ou seja, se tu parou de trabalhar na terça-feira às 10 horas da noite, tu só pode voltar a trabalhar na quarta às 9 horas. Se tu voltar a trabalhar antes, o que faltou até completar 11 horas deve ser pago como hora extra, acrescido de 50% em caráter indenizatório. O intervalo é sempre indenizado, tá? Não tem reflexos. Então, tu teve, em vez de 11, 9 horas de descanso entre um dia e outro, tu vai ter direito a 2 horas extras. Cuidado, que este intervalo, ele geralmente é escondido, né? Ele não fica muito claro. Então, geralmente é sexta para sábado, que daí bota que tu trabalha de tarde e noite durante a semana e no sábado de manhã. Daí de sexta para sábado apenas tem. Cuidado. Cuidado com este detalhe aí, gente, que se cai numa reclamatória aí, ele fica escondido, tu não acha e tu perde 0,8, tá? Então sempre faz essa questão aqui. Vamos lá, continuando. Quando a gente fala da questão relacionada ao intervalo intra-jornada, que é o dentro da jornada, que é o artigo daí 71 da CLT. O artigo 71 da CLT, ele traz o quê? Ele traz que até 4 horas não tem intervalo, de 4 a 5 é 15 minutos e... Não. Até 4 horas não tem, de 4 a 6 é 15 minutos, acima de 6 é no mínimo 1 hora, no máximo 2 horas. Lembra que todo o intervalo não previsto em lei que é concedido conta tempo de serviço. Então, eu recebi ontem uma pergunta mais ou menos assim: professor, se o meu intervalo intra-jornada é de 3 horas, como é que funciona? Bom, se tu trabalha mais de 6 horas, é no mínimo 1 hora, no máximo 2 horas. Se te dão 3 horas, essa terceira hora não é prevista em lei, conta tempo à disposição. Aí tu pode cobrar ela como hora extra. Que loucura, né? Para que vai conceder 3? Se é no máximo 2. Até 2 tudo bem, mas 3 não pode. Este intervalo, gente, salvo o não concedido, o não previsto em lei, mas quando tu concede corretamente, ele não conta tempo de serviço. Por isso que, se tu tem uma jornada de 6 horas, como é que tu vai fazer? Tu vai trabalhar 3, descansar 15 minutos e trabalhar mais 3, tá? Por quê? Porque os 15 minutos do intervalo não conta tempo. Lembrando, o intervalo, ele não precisa ser concedido na metade, tá? O que ele não pode ser concedido é no início e nem no fim. Por quê? Até saiu uma decisão recente do TST. Qual que é a ideia do intervalo? Qual que é a lógica do intervalo? A lógica do intervalo é tu descansar para evitar acidentes. Então, tu tá trabalhando, cansou, descansa, volta a trabalhar. Essa é a lógica. Se tu vai conceder no final, tu trabalhou todo o período, não tem por que dar intervalo no final. Tu já tá indo embora, entendeu? Então, este que é o detalhe. Concedido no final não pode, tá? É como se não fosse concedido, tá? É como se não fosse concedido. E tu tem que cuidar muito bem deste detalhe, tá? Tu tem que cuidar muito bem deste detalhe. Gente, as férias, tá? As férias, nós temos que cuidar, e eu tô com palpite, e aqui fica a dica para vocês fazerem a leitura do 131, do 133, tá? Que tem as regrinhas referentes às faltas e quando tu perde as férias, tá? Então, cuidado ali, olha 131, 133. Porém, também tem um palpite muito forte sobre o 142. O 142, ele diz como deve ser feito o pagamento das férias. Gente, ali é só leitura, tá? É só leitura. Por quê? Porque se tu tem um salário fixo, as tuas férias vai ser o teu salário acrescido de 1/3. Agora, se tu recebe por hora, aí é a média do período aquisitivo, se tu é horista. Se tu recebe por comissão, entendeu?
Então, essas respostas estão ali no 142, parágrafo 1º, parágrafo 2º, parágrafo 3º. Dá uma espiada, que é muito importante. O 143, gente, diz que tu pode vender até 1/3 das tuas férias, ou seja, 10 dias. Porém, muitos me perguntam, professor, é obrigatório a empresa comprar as minhas férias? Não tem em nenhum local essa resposta. Mas o que se tem de posicionamento? Que se o empregado solicitar no prazo correto a venda das férias, a empresa é obrigada a comprar. Qual que é este prazo, professor? O prazo é o 143, parágrafo 1º, que diz o seguinte, que é 15 dias antes do término do período aquisitivo. Não é 15 dias antes das férias, por favor, é 15 dias antes do término do período aquisitivo. Quando que é o período aquisitivo? É sempre quando eu completo o ano na empresa. Sempre que eu for completar 1 ano na empresa, 15 dias antes eu tenho que solicitar a venda das férias, porque eu fechei 1 ano, eu ganho um período aquisitivo, eu ganho umas férias. Daí 15 dias antes eu já tenho que notificar a empresa. Tá bom? Gente, o pagamento das férias é 2 dias antes do seu início, tá? Então, assim, quando eu vou sair de férias, se eu vou sair na quinta de férias, na terça-feira o dinheiro já tem que estar na minha conta. Porque férias é bom, mas assim, tu tirar férias e não poder viajar, ter que ficar em casa, aí é ruim. Então, para que umas férias sejam boas, tu tem que viajar, tu tem que sair, tu tem que fazer uma coisa diferente, né? E para isso tu precisa do dinheiro das férias. Até que ficar em casa também é bom, mas assim, tipo, com dinheiro, né? Para fazer alguma coisa, pedir uma comida, fazer alguma coisa diferente, né? Senão, não rola, né, gente? Senão fica ruim, tá? Senão não fica legal. Tá bom? Gente, sobreaviso e prontidão. Sobreaviso e prontidão, lembra que depois da tua jornada, depois do horário, depois de tu cumprir as 8 horas, o empregador determina que tu fique à disposição dele. Tipo, tu não vai trabalhar neste período, mas se eventualmente houver uma necessidade, tu tem que estar à disposição. Né? O sobreaviso é eu estou saindo do CIS que me avisam, ó, tu tá saindo agora às 18 horas até a meia-noite, tu tá de sobreaviso. Mas por quê? Não, porque tá saindo várias notícias, várias coisas aí da prova, e se sair alguma, nós temos que ter um professor à disposição para fazer uma live, entrar na hora numa live. E daí, gente, o que acontece? Eu fico lá das 18 até as 24, não saiu nada. Depois das 24, que terminou meu período à disposição, aí eu posso fazer o que eu quero. Neste período, eu tenho que ficar atento, porque se precisarem de mim, eu vou ter que atender. Então, por ter algumas restrições, no sobreaviso, tu recebe 1/3. Na prontidão, quando tu fica na sede da empresa, é 2/3. Um pouquinho mais na prontidão, tá? Tu pode ficar até 24 horas de sobreaviso, 12 horas de prontidão. É o artigo 244 da CLT. Gente, pior que teve uma vez que eu fiquei de sobreaviso pro CISC. Uma vez. Eu não sou empregado do CISC, né? Mas teve uma vez que eu fiquei de sobreaviso. Foi muito louco, porque foi do INSS, né? Tipo, quase 8 anos sem concurso do INSS. Vai sair nessa madrugada. Daí me mandaram mensagem. Eu dou previdenciário também, né? Na OAB não. Na OAB é o Volpato, mas em concursos é eu e o Volpato. E acho que na época o Volpato nem tava ainda. E daí me disseram, Luiz, vai sair a qualquer momento de madrugada o edital do INSS. E quando sair, nós vamos entrar em live. E daí eu disse, gente, meu sono é sagrado. Eu não vou ficar cuidando acordado. Não, vai ter alguém cuidando. Então tá. Então assim, eu vou dormir. Quando sair o edital, vocês me ligam, daí eu acordo. Porque eu não tenho um problema acordar, o problema é ficar acordado. Daí, dito e feito, cara, era 2h30 da manhã, saiu o tal do edital do INSS, me ligaram, lavei a cara e era 3 horas, eu já tava com o edital analisado, fazendo live. Cara, foi uma live que bombou, porque geral, assim, tava esperando, o pessoal ficou acordado esperando, gente, ficou uma coisa de louco.
tá? Então, cuidado aí sobre aviso e prontidão, artigo 244, tá bom? Gente, terminei aqui minha revisãozinha, tá? Vamos ver aí os comentários, se ficou alguma dúvida. Tá? Se ficou alguma dúvida, alguma questão que vocês queiram. Está para sair de novo o INSS, né? Temos livro na editora, né? Sobre o INSS, tá? Obrigado, prof. Top, prof. Ó, essa live aqui já rendeu bem mais que as outras, né? As outras eu tava bem para baixo, assim, o tic-tac ainda não tava funcionando, sabe? A gente ainda tá se recuperando, sabe? Tá? Mas espero que vocês tenham gostado. A live sim vai ficar salva, tá? Quem passou agora, tu tem a escolha de fazer ou não fazer a prova, tá? Tu tem a escolha de fazer ou não fazer a prova, tá? No caso das minhas férias, eu tirei para estudar. É ótimo, nesse momento aí, sim. Esse intervalo intra-jornada cabe para o artigo 62. Quem está enquadrado no artigo 62 não tem direito a hora extra e nem a intervalo, tá? Sem dúvidas, sem dúvidas. Consequência do não pagamento das férias? Não tem nenhuma consequência, tá? Não tem, desde o julgamento do STF. Ah, gente, vai ter uma super live, tá? Vai ter uma super live, sim. Nós estamos fazendo a nossa, a Cleise e eu. A Cleise fez hoje de manhã porque eu acho que não salvou a dela, deu ontem, deu um BOzinho lá. E daí ela fez hoje outra de manhã cedo. Tá? E a gente vai continuar fazendo todo dia, 12:30, e outras lives fora do horário a gente vai comunicando, seja aqui e tudo mais. Qual a pegadinha entre sobreaviso e prontidão? Que sobreaviso tu fica na tua casa esperando, prontidão tu fica na sede da empresa, tá bom? É isso aí, Moacir. Quem vem da repescagem e passou agora, né, já tem toda uma base de estudo, né? Eu arriscaria fazer. Passou agora com anulação, tá? Então, gente, vou encerrar aqui a nossa live. Espero que tenham gostado. Amanhã tem mais com a Prof. Cleise, tá? A diferença entre atividade externa e teletrabalho. Atividade externa é sem mídias de comunicação, né? É o pedreiro, é o motorista, é o agente comercial. Teletrabalho é quem fica em casa, ó. Computador. Boa tarde, prof. Aluno CISC e hoje advogado trabalhista aqui em São Paulo. Oh, maravilha. Ó, vai lá no Insta do ADV Service. Conhece nossa plataforma lá. Fica a dica aí, tá? Fica a dica aí. Aliás, fica o convite a todos que estão assistindo conhecer lá o Instagram do ADV Service. Coloca lá na pesquisa ADV Service, tá bom? Gente, o que acontece se vender mais de 1/3 de férias? Não pode, não tem como, tá? Qual a chance de cair embargos de divergência? Para mim eu acho que não vai cair, tá? Nunca caiu, eu acho que não vai cair, tá? Então tá, gente. Tchau, tchau. Forte abraço.